Hoje eu vou falar sobre uma coisa que ninguém te conta, tá? Que é sobre o resfriamento e o congelamento da massa de bolo pronta, já com fermento e tudo, tá? Então eu vou te contar os segredinhos dessa técnica e te falar um pouco melhor sobre como congelar e como refrigerar a massa do seu bolo ainda crua, tá bom? Com fermento. Meu nome é Bruna Rebelo e já aproveita que você já chegou aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que eu sempre vou te trazer alguma dica, alguma receita, algum fato muito interessante sobre confeitaria para você aprender ainda mais. Então, ó, já deixa seu like que a professora aqui adora um biscoito, tá? Fechado? Então vamos lá para o tema do nosso vídeo de hoje, que é sobre o congelamento da massa de bolo crua. Então, vamos lá. Você bateu a massa do seu bolo, vamos supor que você tenha uma capacidade pequena do seu forno, que não caiba tanta massa, ou então você tem poucas formas e não consegue assar tudo de uma vez, ou sobrou um pouquinho. Qualquer uma dessas hipóteses, tá? Então eu quero te falar sobre isso. A massa do seu bolo crua já tá pronta, você não vai conseguir assar agora, ou sobrou de uma produção, você não fez uma conta certa, o que você vai fazer com essa massa crua? Vai jogar fora? Não vai, tá? A gente pode fazer uma técnica de resfriar ou congelar a massa do bolo ainda crua, né? E aí eu tenho aqui, ó, para mostrar para você, para te exemplificar, 3 massas de bolo já assadas, tá? Para te mostrar o resultado final. Então, a minha massa do bolo, né? Isso daqui é uma massa de método cremoso, né? Uma massa manteigada, que vai manteiga, que vai fermento. Então, você pode fazer essa técnica com qualquer tipo de massa, tá bom? A gente só tem que ter um pouquinho de atenção para aquelas massas que vão bicarbonato de sódio. Por quê? O bicarbonato de sódio, ele é um fermento de ação rápida, tá? Então, você colocou o bicarbonato de sódio na sua receita, na sua massa, o que vai acontecer? Ele vai entrar em contato com os líquidos da sua massa e ele já vai começar naquele momento liberar os gases e vai começar a fermentar o seu bolo ali mesmo, naquele momento. Por isso que bolo com bicarbonato de sódio ou qualquer produção de confeitaria, né, o que for que você for utilizar com bicarbonato de sódio, tem que ir imediatamente para o forno para ele não perder a ação, porque se ele ficar muito tempo ali, ele vai liberando os gases dele loucamente e um momento ele vai parar de produzir os gases e vai parar de ter essa ação de fermentação, tá? Então, por isso que o bicarbonato de sódio, ele precisa ir imediatamente para o forno. E aí, se você tem uma massa que tem muito bicarbonato de sódio, que você depende apenas do bicarbonato para ser um agente de fermentação, pode ser que essa técnica para esse tipo de ingrediente não dê certo. Para as massas de bolo crua que você colocou fermento químico em pó como agente de fermentação, dá super certo você fazer isso. É claro que vai ter uma pequena diferença ou outra, mas que é super possível de você fazer, tá? Muitas vezes eu faço isso aqui na minha cozinha, alguma produção que sobrou, que eu não consegui assar, por N motivos, eu não vou jogar essa massa crua no lixo de jeito nenhum, tá? Então, o que a gente pode fazer? Aqui, essa massa aqui que eu tenho aqui em cima é uma massa que eu fiz, assei na hora, tá? Essa massinha aqui. Fiz, assei na hora. Essa massa aqui, ó, é uma massinha que eu deixei 24 horas na geladeira. E essa daqui é uma massa que estava congelada, tá? Você pode ver que ela tá mais escurinha, porque também ficou um pouquinho, talvez passou um pouquinho no forno. Mas o que acontece? O fermento químico em pó, ele é um fermento de liberação lenta, tá? Diferente do bicarbonato de sódio. Então, o fermento químico em pó, ele entra em contato com os líquidos da sua receita, ele vai começar a soltar alguns gases, mas ali bem devagarzinho. A maior ação que a gente tem do nosso fermento é quando esse bolo entra no forno já quente. Por isso que a gente sempre fala, pré-aqueça o seu forno. Por quê? A partir de 60 graus, esse fermento começa a liberação dos gases, então ele começa a fermentar e começa a fazer o seu bolo crescer lentamente. Por isso que ele é um fermento especial feito para a gente fazer nossos bolos. Porque se ele fosse, por exemplo, só bicarbonato de sódio, né? Ah, eu quero substituir o fermento químico pelo bicarbonato de sódio. O que acontece? O bicarbonato de sódio, ele tem uma fermentação rápida. Então ele vai entrar no forno quente, ele vai fazer, ó, e aí ele cresce e pode fazer também seu bolo colapsar. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente for fazer esse balanceamento entre fermento e bicarbonato de sódio na nossa receita. A gente utiliza muito bicarbonato de sódio para massas
de chocolate para massas coloridas, porque ele ajuda a intensificar essas cores quando a gente junta o bicarbonato de sódio com um agente ácido, tá? Então, por exemplo, um bolo de chocolate que a gente junta bicarbonato de sódio, mais suco de limão, iogurte, vinagre ou red velvet, que é um bolo bem vermelho, vai cacau também, mas vai corante. A gente usa o bicarbonato de sódio junto com vai ou leitelho ou iogurte, vai também suco de limão, vinagre. Por quê? A gente consegue fazer essa ação do bicarbonato de sódio para que ele intensifique a cor desse bolo. Então, para bolos brancos, não é um fermento, né? Não é um tipo de fermentação indicada, porque aqui é muito melhor a gente usar o fermento químico em pó, tá? Então, você sabendo isso sobre o fermento, você já sabe como que ele vai agir lá dentro do seu forno. Então, o fermento químico em pó, você coloca ele e ele vai liberando lentamente conforme esse bolo vai crescendo. Então, ele vai crescendo devagarzinho, vai formando, e aí ele assou e para de crescer, tá? Então, essa é a ação do nosso fermento químico em pó. Quando eu pego essa massa já crua com o fermento e coloco na geladeira, a gente faz meio que uma ação de colocar o fermento para dormir, tá? Porque eu não tô aquecendo esse fermento, tá? É claro que ele libera um pouquinho, mas ele não perde toda a ação dele porque ele foi para a geladeira ou para o congelador. Então a gente bota ele ali para tirar uma soneca e aí a gente usa depois essa massa e assa essa massa. A gente pode deixar esse bolo, eu gosto de deixar no máximo 24 horas refrigerado na geladeira. Por quê? A gente está falando de um tipo de fermentação e esse fermento químico vai chegar em um certo momento que ele vai parar de agir porque a gente não parou ele por completo, tá? Então, vou deixar ele na geladeira por no máximo 24 horas e depois eu vou assar esse bolo. Já no caso do congelador, a gente pode congelar, de acordo com a vigilância sanitária, a gente pode usar produtos congelados por até 90 dias, né? Do jeito que a gente congela normalmente, sem ser um congelamento grande, de indústria, de ultracongelamento, que aí é um outro processo de congelamento. Mas no congelamento normal que a gente pode deixar ele até 90 dias congelado. E o que vai diferir isso, né, de ser 10 ou 30 ou 60 ou 90 dias, é a temperatura do seu congelador, tá? Então, se você tem uma temperatura que chega negativa de 18 graus, né, então menos 18 graus no seu congelador, isso vai te garantir uma validade de 90 dias desse produto congelado. No caso da massa do bolo cru aqui já tem fermento, eu não gosto de estender tanto tempo, tá? Eu gosto de deixar no máximo 30 dias, porque também a gente tá falando do fermento, ele tá ali meio que dormindo, mas ele não vai dormir tanto tempo assim, pode ser que ele perca, né, um pouco da potência dele. Então, congelou, deixa no máximo 60 dias. É importante eu falar aqui pra você que sempre que você for levar alguma coisa pra geladeira ou pro congelador, você precisa embalar muito bem, e aí você vai falar assim pra mim, aqui eu poderia congelar essa massa desse bolo assada, sem nenhum problema, por 90 dias, tranquilamente. Mas se você for congelar a massa crua, utilize algum recipiente que você consiga tirar 100% da massa, tá? Então, você pode utilizar esses saquinhos que são próprios para congelamentos, você pode utilizar saquinho de ziplock, né? Porque quando a massa está congelada, você consegue tirar 100% daqui de dentro, né? E aí, o que você precisa fazer? Sempre que estiver congelada, você vai tirar do freezer para a geladeira, esperar descongelar. Vai deixar, colocar na sua forma, deixar na bancada até chegar numa temperatura ambiente de mais ou menos 19 a 21 graus e só depois vai levar essa massa para o forno. Por quê? Se a gente também dá um choque térmico muito grande nessa massa, ela também não vai fermentar corretamente, né? Lembra que o fermento precisa e ele gosta do quentinho do forno, ele gosta da temperatura a partir de 60 graus. Então, se você chega lá com um bolo a menos 18 graus no forno a 180, ele vai ter um choque muito brusco de temperatura e não vai crescer corretamente. Então, coloca o bolo na forma, deixa ele descansar um pouquinho em cima da bancada da sua cozinha, testa sempre a temperatura, por isso que é tão importante a gente trabalhar com termômetro na cozinha. Testa a temperatura, chegando numa temperatura ambiente entre 19 a 21 graus, coloca ele dentro do forno e aí assa corretamente esse bolo, tá? Mesma coisa para geladeira. Tira da geladeira,
deixa ali em cima um pouquinho e depois assa esse bolo, tá? Eu vou te mostrar a diferença entre cada um deles, né, como que eles ficam por dentro, mas fique sabendo dessa dica. Então, não tem muito espaço no forno, deixa lá descansando um pouquinho na geladeira o seu bolo enquanto os outros assam. Tem pouca forma? Pode deixar lá dentro da geladeira descansando enquanto você usa a forma, tira o bolo, pega, porque às vezes, né, bater a massa dá trabalho. E aí, se você tiver que dividir isso em 3, 4 vezes, vai te dar muito trabalho do que fazer de uma vez só. E aí é uma dica importante para você colocar esse bolo dentro da geladeira, que aí você tem um tempo, né, melhor para trabalhar com essa massa. Vamos cortar aqui para você ver como que ela fica por dentro. Então, a massa assada na hora. Aqui, ó, você pode ver que eu tenho um pouquinho de crescimento irregular, ó. Aqui tá mais baixinho, aqui tá um pouquinho mais alto, porque ficou na geladeira. Então, um probleminha aí que a gente tem de temperatura, às vezes tá mais frio de um lado, mais quente de outro, e aí ele vai crescer de forma irregular. Isso é um problema da massa que ficou refrigerada, tá? Então, importante, às vezes vai lá, checa com o termômetro, mistura bem de novo essa massa para ver se toda a temperatura fica igual ali na massa inteira, tá? Vou cortar esse lado maiorzinho aqui. Então, massa refrigerada. E aqui também, ó, a gente tem um pouquinho, ó, tá declinando aqui, ó. Aqui tá mais baixinho, aqui tá mais alto. De novo, um problema de temperatura que a gente tem ali dentro do forno. Vamos ver de perto. Então aqui, ó, eu tenho a massa que eu assei agora. Você pode ver que ela não criou tanta barriga, que ela cresceu um pouquinho mais reta. Tá? Ela tá inclusive um pouquinho mais clarinha, com um tom um pouquinho mais claro aqui dentro da minha massa. Tem umas bolinhas às vezes um pouquinho maiores, né? Que é por conta da fermentação mesmo que a gente tem, do fermento no bolo. E ele fica um bolo mais regular, tá? Questão de umidade, ele também fica um pouquinho mais úmido também. Aqui no meio, eu tenho a massa que foi refrigerada por 24 horas. Você tá vendo que ela cria uma bolha um pouco maior, né, no topo do bolo. Então, ela cresce um pouquinho mais oval em cima aqui. Por conta mesmo dessa diferença de temperatura que a gente tem quando a gente leva essa massa para o forno, tá? Mas ela cresce regular, é uma massa úmida, sem tanta bolha, tá? E aqui a gente tem a massa que foi congelada. Né? Comparado com as outras duas, você consegue ver que é uma massa, claro, né? Subiu um pouquinho, ficou um pouquinho oval em cima, mas que não teve um crescimento, né? Uma fermentação tão boa quanto as outras duas, né? Porque é um bolo que ficou lá congelado e ele perdeu um pouquinho dessa ação do nosso fermento. Tá? Então a gente tem essas diferenças entre os bolos. É claro que são diferenças assim que a gente consegue enxergar muito melhor quando a gente está olhando e comparando exatamente, né? Sendo bem crítico e vendo como que acontece. Mas a gente pode fazer esse tipo de processo que funciona muito bem na cozinha para agilizar e para otimizar a nossa produção muitas vezes, né? Pra gente não perder ingrediente, pra gente não jogar nada fora, pra gente conseguir, por exemplo, bater uma massa de uma vez só e colocar na geladeira caso que a gente precise, né? Não tem espaço de forno, não tem forma. Então isso ajuda muito a gente, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo para você. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu like, de me seguir nas outras redes sociais e sempre, ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que eu sempre vou trazer alguma coisa legal e importante para você saber sobre a confeitaria. Beijo!